Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 39. Vamos ler os versículos 2 e 3, onde está escrito assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo-o, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Dentro desse texto, vamos falar, para refletirmos hoje, que as promessas de Deus, elas se cumprem mesmo em situações adversas. Aqui nós temos um exemplo claro: José, este filho do coração de Jacó, a quem ele devotava um amor especial. O olhar de Jacó para com José era totalmente diferenciado, um coração devotado de amor por este filho. Mas isto custou a José muitos momentos de sofrimento, porque os seus irmãos começaram a invejá-lo, e nesta condição, procurando fazer-lhe mal a todo instante. É sempre assim: quando alguém percebe que outro está sendo alvo do amor, seja do pai, seja de quem quer que for, e eles não o são, eles então logo procuram agir de maneira a tirar esta pessoa da frente deles. E por pouco José não foi morto pelos seus próprios irmãos. O intento era matá-los, mas um dos seus irmãos, movido no seu coração, disse: não matemos o moço, mas deixemos ele com vida. Consentiu somente em colocá-lo naquela cova, mas sem o matá-lo, permanecendo em vida. Ocorre que na providência de Deus apareceu uma companhia de ismaelitas que passavam por ali, e então eles venderam José àquela companhia, e José foi levado para um outro lugar. Perdeu o seu lugar na casa do pai, o convívio com a família, mas José, quando estava na casa do pai, ele tinha recebido de Deus sinais de que Deus tinha planos para realizar na vida dele. E isto foi o que sustentou José em todos os momentos na sua vida. E os sonhos de José não eram qualquer coisa, eram sonhos proféticos. Aqui no capítulo 37, os versículos 5 e 9, nos trata de dois sonhos que José teve. No versículo 5 ele diz: também sonhou José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Quando eles perceberam o sonho que Deus deu a José, em que os seus irmãos não estavam na dianteira, eles então o aborreciam. E o segundo sonho está no versículo 9. Sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. E quando ele contou, no versículo 11 diz: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Jacó entendeu que Jacó foi alvo também das promessas de Deus. Deus cumpriu as promessas na vida de Jacó. Quando ele observa agora e vê aquele filho a quem Deus está trabalhando e mostrando a ele, através de sonhos proféticos, o que estava por acontecer, Jacó não abriu a sua boca, mas ele guardou aquilo no coração, entendendo que tudo aquilo tinha um tempo certo para se cumprir. José, então, possuído desta promessa, ele começou a viver a sua vida dentro do que era esperado, temente a Deus, obediente a seu pai, contrário às atitudes dos seus irmãos, que agiam de maneira errada, e quando ele via o erro, ele dizia a seu pai:
sempre com aquele cuidado. Mas isto por seus irmãos foi olhado de outra maneira, com um olhar de resistência e de vingança. Esperaram uma oportunidade quando José esteve sozinho com eles no campo, e aí então eles executaram o plano que eles tinham em mente. Só não consolidaram com a morte de José, porque um dos seus irmãos impediu que isto fosse feito. Então Deus o guardou em vida. Então observamos aí, chegado aquele momento, José agora é vendido para os ismaelitas vão para o Egito. Lá no Egito eles o vendem a Potifar, que era um dos grandes lá do Egito, junto a Faraó. E Potifar então leva José para sua casa, compra-o como escravo e leva-o para trabalhar na sua casa, pensando que era mais um trabalhador qualquer. Mas quando ele observa que em José há uma diferenciação, ele percebe logo então que José tinha algo de Deus na vida dele. E isto era a convicção que José tinha com relação às promessas de Deus que haveriam de se cumprir na sua vida, no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Às vezes nós recebemos uma promessa de Deus, queremos que ela se cumpra logo e queremos que ela se cumprem no melhor momento da nossa vida. Mas nem sempre é assim. A maioria das promessas de Deus, elas cumpriram-se em situações que nos eram adversas, em momentos em que nós estávamos em sofrimento, em aflição, em tribulação, em angústia, cercados, perseguidos, ameaçados. São nestes momentos que as promessas de Deus tiveram o seu cumprimento. Há uns poucos, sim, que a promessa de Deus cumpriu-se quando tudo estava na normalidade. Mas o comum é sempre atentarmos para isto. Quando está perto de cumprir-se a promessa de Deus, parece que tudo se revolta, parece que tudo se levanta para fazer com que nós percamos a confiança na promessa de Deus e deixemos passar a oportunidade. Mas José sabia muito bem, ele era temente a Deus, ele tinha no seu coração o sentimento, o senso, de servir a Deus com lealdade, com temor e com obediência. E foi isto exatamente que o manteve firme e seguro nos seus dias mais difíceis e escuros que José atravessou. Então nós olhamos aqui e vemos que ele então, ao chegar à casa de Potifar, o texto que li diz que quando Potifar, que era o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, então o Senhor estava com José. Havia em José algo que o diferenciava. José não era comum. Tinha nele uma marca diferente. E ele foi varão próspero. Estava na casa de seu senhor. Quando José entrou na casa de Potifar, todas as coisas ali começaram a melhorar. E Potifar entendeu. E logo, aproveitando-se desta oportunidade, diz-nos, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor Deus, estava com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava a sua mão, então José achou graça diante de Potifar e servia-o. Então ele o pôs sobre a sua casa e entregou tudo o que tinha nas mãos de José. José tornou-se o responsável principal por tudo que havia na casa de Potifar, vedando-lhe somente a sua mulher. Todas as demais coisas estavam aos cuidados de José. E José continuou trabalhando, e a palavra diz que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Então José trabalhou com seriedade, fidelidade, temor e respeito. Então isto tudo aconteceu. Mas chega o momento em que a mulher de Potifar, possuída pelo demônio,
ela procurou dissuadir a José, deitar-se com ele, e ele então fugiu para não pecar contra Deus. Ele sabia a gravidade do pecado e as consequências que ele poderia trazer, e ele, entendendo que tinha na sua vida promessas da parte de Deus, ele não se deixou levar por aquela situação. Ela fez uma armadilha, despediu todos os funcionários e ficou sozinha, ela e ele. E naquele momento, ela quis, como que um animal devorador, fazer de José a sua presa. Como José não aceitou, ele disse: jamais eu pecaria contra o meu Senhor, eu não faria isso. E ele fugiu, correu. Ela ficou com parte das suas vestes na mão, mas José fugiu. José não se corrompeu, não se deitou com ela, não praticou a imoralidade, não foi dado à prostituição. Ele se guardou, se livrou, salvou-se com a sua vida. Mas aquilo rendeu-lhe uma acusação. E Potifar deu ouvidos à sua mulher e encerrou José na prisão. Quando parecia que tudo estava indo bem na vida de José, depois daquele entrevero com seus irmãos, depois de ser vendido como escravo, de ir para uma terra estranha e estar agora num lugar onde a mão de Deus estava sobre ele e ele estava prosperando, de repente surge mais uma investida do adversário e José perde o governo daquela casa e é levado então à prisão. E na prisão ele não se deixa abater por aquela situação, porque quem tem a promessa de Deus tem a convicção firmada em Deus e sabe que vão surgir situações as mais adversas possíveis. Mas àquele tempo José não tinha escrito, mas ele já sabia no seu relacionamento com Deus que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados pelo decreto do Senhor. Deus tinha promessas em José. Então, tudo que lhe acontecesse, fosse de bom ou fosse de mal, ele entendeu que estaria realmente contribuindo para a realização e o cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida. E o que ocorre é que lá na prisão, ele também, os prisioneiros, os carcereiros, viram em José algo diferente. Que tudo que José punha a mão prosperava. E ele então teve liberdade ali, embora preso, mas estava ali com a sua vida diante de Deus. A prisão dele não foi por atos praticados, foi por uma acusação infundada. Então José foi preso, uma prisão injusta. Ele era inocente. As mãos dele não estavam marcadas de corrupção de maneira nenhuma, nem de imoralidade. Ele permanecia puro diante da presença do Senhor, mas teve que amargar alguns anos naquela prisão. Mas como Deus nunca deixa cair por terra a sua palavra e a sua promessa, quando chegou o tempo, Deus preparou no Egito aquela situação para que José fosse então elevado por Deus e honrado diante daquelas pessoas e todos pudessem ver que a promessa de Deus estava se cumprindo em José. De acordo com os sonhos que ele teve, que os seus irmãos se curvavam diante dele, que o seu pai e a sua mãe se curvavam diante dele, e ele então era alguém que tinha uma grande responsabilidade. E foi exatamente o que Deus cumpriu na vida de José. Ele não se abateu diante destas circunstâncias adversas que ele teve que atravessar, mas ele suportou-as em vista do que esperava da parte de Deus. Então, quando chegou o tempo determinado, ele foi tirado da prisão, porque Deus deu um sonho a Faraó de vacas gordas e vacas magras,
espigas gordas e espigas magras, e Faraó não conseguiu interpretar, os seus sábios não conseguiram interpretar, e alguém lembrou-se de José e disse: na prisão tem um moço que ele interpreta sonhos. E então mandaram chamar a José. Quando José foi chamado da prisão para se apresentar a Faraó, após 2 anos inteiros naquela prisão, Faraó então revelou para ele o sonho, que ficou perturbado. E disse então, e enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, barbeou-se, mudou seus vestidos e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. As pessoas já estavam dando testemunho de José, que ele interpretava sonhos. E Faraó contou. E a resposta de José, ele não disse: na verdade eu interpreto sonhos. Sim, não. Ele disse, José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então Faraó chamou a José, contou-lhe o sonho. José interpretou aquele sonho, que eram 7 anos de fartura, 7 anos de fome, que precisava se precaver com alimentos em estoque para os momentos de necessidade. E veja bem como Deus conduziu a vida de José. Então disse Faraó, José disse para Faraó: proveja agora de alguém, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida, para que no tempo da fome todos tenham o que comer. Veja agora a decisão de Faraó. Capítulo 41, versículo 38 a 40, diz assim: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, como José, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então trouxe a José o anel, o vestido de linho, o colar de ouro, apregoou diante de tanto aquele povo, dizendo que José tinha a confiança de Faraó para entrar e sair, para fazer o que fosse necessário. Então aqui nós encontramos o cumprimento da promessa de Deus na vida de José. Passou anos. Com 30 anos, ele chegou à casa de Faraó. Quando ele teve o sonho, ele tinha por volta dos seus 17 anos. Ficou 2 anos na prisão. Depois desses 2 anos, ele então foi elevado à condição de governador do Egito. E quando ele começou a governar, surgiu a fome, onde seu pai morava com seus irmãos. E eles tiveram que descer ao Egito para comprar comida. E foram comprar comida de quem? De José, o filho amado de Jacó, o irmão rejeitado pelos seus irmãos, vendido como escravo. Mas ali estava ele, como aquele que tinha a solução para manter vivos a sua família por inteiro. E José cuidou do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Quando seu pai morreu, seus irmãos vieram com a história de que Jacó, quando estava vivo, tinha feito um pedido para José perdoar os seus irmãos. Mas veja o que José disse a eles, aqui em Gênesis, no capítulo 50, e o versículo de número 20 e 21. Vós intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais,
eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então, não adiantou os irmãos se levantarem contra, não adiantou ele ser vendido como escravo, não adiantou a mulher de Potifar se levantar contra José, não adiantou o copeiro esquecê-lo de fazer menção de José. Quando chegou o tempo, o próprio Deus trouxe à lembrança José. No momento em que era o tempo de Deus, Deus o colocou sobre o lugar que lhe tinha mostrado. E seus irmãos e seus pais vieram diante dele em busca de alimento. E José nunca fechou a mão e nem o coração para os seus irmãos. Ele os recebeu, ele os atendeu, não guardou mágoa no coração. Havia em José um perdão completo e total para todos eles. Ele desfrutou da bênção de Deus sobre a sua vida. Então, a reflexão é: eu e você temos também promessas de Deus sobre a nossa vida. Mas muitas das vezes, no tempo da espera, do cumprimento da promessa, nós enfrentamos situações adversas. São perigos, são problemas, são perseguições, são incompreensões que surgem diante de nós. São barreiras que se levantam para fazer-nos desacreditar da promessa de Deus. Mas se tem uma coisa que nós não podemos fazer, é duvidar do que Deus promete. A promessa de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. O próprio apóstolo Paulo disse: fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Porque tantas quantas promessas de Deus há, são nele sim e por ele o amém. Moisés, escrevendo em Números, disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Toda a promessa de Deus para a vida de cada um de nós, elas terão o seu real e literal cumprimento no tempo estabelecido por Deus. Para José, passou aproximadamente uns 15 anos para que esta promessa se cumprisse. Mas nesses 15 anos de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, de tantos problemas, José não se deixou abater. Ele manteve-se firme em Deus e por isso alcançou o favor de Deus de ter na sua vida as promessas cumpridas pelo Senhor no tempo certo. Você também não deve se deixar levar pelos perigos, pelas ameaças, pelas limitações que colocam, pelas acusações, pelos embaraços que se apresentam diante de você. Muitas das vezes o deboche, a brincadeira, a chocarrice. Não dê ouvidos a estas coisas. Mantenha-te firmado em Deus. Assegura-te no teu coração que aquela promessa lhe foi feita por Deus. E quem vai cumprir esta promessa é o próprio Deus. Embora ele venha cumpri-la em situações adversas. Nós estaremos no fogo cruzado. Mas não importa. Se estivermos corretos diante de Deus, não há ninguém que poderá impedir o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Nós temos aqui o exemplo de José. José tinha este amor especial da parte do pai. Deus começou a revelar-se com ele com sonhos proféticos. Seus irmãos não aceitaram, queriam ter eles a prioridade, mas eles não tinham o coração que José tinha. Portanto, o escolhido por Deus foi José. Eles o venderam por inveja. José viveu uma vida de escravo, longe do convívio da família. Chegando lá, ele foi à casa de um maioral de Faraó. E quando tudo ali parecia que ia bem, que o passado estava esquecido, surge uma acusação infundada. José deixa a casa de Potifar e vai amargar a prisão lá no cárcere do Egito. Mas não importa, ali também o Senhor estava com ele. José não tinha problema com Deus. A comunhão dele com Deus permanecia inalterável. Portanto, não importava o lugar que ele estivesse,
fosse na cova, fosse na casa de Potifar, fosse na prisão, Deus era com José. E chegou o tempo de Deus tirá-lo da prisão, do cárcere, e levá-lo ao Egito e colocá-lo como maioral daquele povo. Tornou-se o governador do Egito. Faraó deu-lhe o nome de Zafanete-Paineia, que é governador do Egito. Ele alimentou todos os egípcios e alimentou toda a sua família. E por mercê de Deus, ele trouxe a sua família para o melhor lugar do Egito, a terra de Gósen. E ali eles viveram por 400 anos, até que chegou o tempo de Deus livrá-los do Egito. Mas na fome, Deus preparou José, em cumprimento da promessa que Deus tinha feito a ele, exatamente como ele contou diante de seus pais aqueles 2 sonhos proféticos. Tudo se cumpriu, conforme Deus prometeu. Nenhuma palavra de Deus, nenhuma promessa de Deus cai por terra sem que seja cumprida. Se nós mantivermos na posição e comunhão diante do Senhor Deus, todas as promessas dele, a nossa vida, elas haverão de se cumprir e serão para a glória de Deus. Pense sobre isto, não abandone, não fique cabisbaixo, não fique triste diante de situações adversas, de calúnias, de acusações, de perseguições, de ameaças, de inimizades. Qualquer que seja a situação, não deixe abater o teu coração. Mantenha firme a confiança em Deus e a esperança no cumprimento da promessa que Deus fez a você. Deus cumprirá a promessa dele no tempo certo e você desfrutará da bênção de Deus sobre a sua vida. E aqueles que o apontaram, que o acusaram, que procuraram colocar embaraços diante da sua vida, verão Deus honrando a tua vida com o cumprimento da promessa que ele te fez. Então somente firma-te em Deus, confia nele, segue adiante, não te deixe abater por situações as mais adversas possíveis, siga confiante. Deus está no controle de todas as coisas e nenhuma palavra de Deus cairá por terra sobre a sua vida. Creia, confie e viva esta realidade. Querendo Deus, amanhã retornaremos.